E a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para fazer o resumo, né, da lição bíblica da escola dominical. Hoje nós vamos fazer o resumo da lição de número 7, de 17 de novembro aí de 2019. O título da nossa lição é Davi é ungido rei. É essa aqui, tá bom? Nós vamos estudar essas lições, vai ser bênção para nós, né? Então, nós temos aqui o nosso texto áureo, que está em 1 Samuel 16:13. E temos aqui a verdade prática que fala: o propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus e, com autoridade, vencer os gigantes, né? Todos nós, todo dia, nós temos que matar um Golias, né? Não é fácil, mas nós temos todo dia que vencer. Nós temos batalhas espirituais todos os dias, ok? Então, eu te convido a ficar aí até o final. Se você não se inscreveu ainda, eu te convido a se inscrever. Se você gostar, dá o seu like, entendeu? E compartilha. Com certeza você vai nos ajudar aí a ranquear o nosso canal, tá bom? A nossa finalidade aqui é pregar a palavra de Deus, divulgar a palavra de Deus. Jesus falou: ide pregar, ide ensinar, e nós estamos aqui para cumprir o ide de Jesus. Fica aí conosco até o final, certo? Deixa teu comentário, isso aí vai nos ajudar bastante. Bem, a nossa leitura bíblica em classe, ela está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo de 1 a 13. E temos também o nosso objetivo geral, que é conscientizar que o propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus. Então é isso aí que nós vamos estudar, né, nesse resumo aí. Fica aí conosco até o final e Deus vai te abençoar. Bem, Davi é ungido rei. Nós entendemos pela palavra de Deus que tudo que nós fizermos na obra, né, tem que estar na direção de Deus. Como Samuel agiu, né? Vocês observem que Samuel agiu completamente dentro da vontade, da direção e orientação de Deus, certo? Então, nós também que vivemos nessa época, né, da graça, nós estamos aqui na dispensação do Espírito, certo? Então, tudo que nós fizermos na obra de Deus tem que ser na direção do Espírito, no poder do Espírito, porque Jesus mesmo falou, né? O Espírito Santo, quando viesse, ele convenceria o homem e tal, mas também ele nos guiaria em toda a direção, nos ensinaria todas as coisas. Então nós, para fazermos a obra de Deus na terra, para sermos bem-sucedidos, nós temos que estar na dependência do Espírito Santo. E na nossa força, nós não vamos longe, né? Então, essa unção que o Espírito Santo nos dá, o batismo com o Espírito Santo, nós somos pentecostais, cremos, né, no batismo com o Espírito Santo, acreditamos no poder de Deus. Então nós sabemos que tudo isso é o quê? Uma capacitação que Deus nos dá, sem a qual nós não teremos condições de executar a obra de Deus, certo? Essa capacitação é divina, através do Espírito Santo. Então, o conceito de unção, essa palavra unção, você deve ouvir falar muito: fulano tem unção, ciclano não tem unção, o ciclano é ungido e tal. Você às vezes ouve falar muito disso, né? Mas esse conceito de unção vem do Antigo Testamento, certo? Isso aí era destinado ao sacerdote, era destinado ocasionalmente aos profetas e aos reis, né? Todos eram ungidos, né? Recebia essa unção do óleo, que era um símbolo do poder do Espírito Santo que viria sobre eles, para ele realizar aquela chamada que Deus tinha determinado para eles, né? Então o rei, para ele ser um bom rei, ele tinha que ser ungido, né, conforme era a vontade de Deus. Então o profeta também era ocasionalmente ungido. Então nós vamos ver nessa lição a unção de Davi, capacitado para os propósitos divinos. Deus não ungiu Davi à toa, ungiu com um propósito. Então a unção divina não é uma coisa aleatória no Velho Testamento, era tudo com um propósito da parte de Deus, ok? Bem, nós vamos ver aqui agora a introdução, né? Que nós falamos sobre o conceito da unção, e vamos ver também a primeira parte: Davi, o rei ungido, entendeu? Bem, vamos ver aqui o significado e o propósito da unção. No Velho Testamento nós entendemos, né,
a unção como separação de alguém para um ofício. Então, quando Deus queria separar alguém para um ofício, o que Deus fazia? Ungia ele, né? Ele era ungido com óleo. Aquele óleo ali era um símbolo do poder do Espírito Santo sobre a vida dele, como foi o caso de Davi, né? Quando Davi foi ungido com aquele óleo, né, através de Samuel, a Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderou de Davi. Então, isso aí acontecia com aqueles que eram ungidos, certo? Então, como no caso de Davi, Davi foi ungido rei. No Novo Testamento, a unção está relacionada a Cristo. Cristo foi ungido com o Espírito Santo, com poder, né? E aos cristãos. Qual é a finalidade? Capacitar os cristãos com o poder de Deus para eles testemunhar as verdades do Evangelho, né? Tudo que ela era ungido era separado para o serviço, entendeu? Então, quando Jesus foi ao céu, antes de ir, ele deixou uma ordem: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Está lá em Marcos. Mas ele também, lá em Mateus, ele diz: ide e ensinai, fazer discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Mas antes dos seus apóstolos realizarem esses mandamentos, essas ordenanças de Jesus, de pregar e ensinar, Jesus falou: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Então Jesus falou: ficai. Ninguém poderia sair para pregar ou ensinar antes de receber a promessa do Pai, que era o batismo com o Espírito Santo. Eles precisavam ser ungidos com o Espírito Santo e com poder. Então você vê como é importante, né, a unção na vida do cristão, certo? Nós vamos ver isso nesse resumo aí de uma forma tranquila. Bem, número 2 aqui, o simbolismo da unção. Como um ato ordenado por Deus, a unção passou a simbolizar, conforme nós já dissemos, né, o derramamento do Espírito Santo, certo? Esse termo machá no Antigo Testamento, que no Novo Testamento é Kyrio, refere-se à unção do Messias que viria, certo? Então, assim, no Novo Testamento, ele mostra que essa unção estava sobre Jesus, certo? Porque Jesus foi ungido com o Espírito Santo com poder. Está lá em Atos capítulo 10, versículo 38. Então, essa unção se referia ao Messias, porque através do Messias seria derramado esse Espírito Santo sobre a igreja, né? Então, veja bem, Jesus disse assim, ó, no último dia da festa, né, na festa dos tabernáculos, no capítulo 7 de João, ali do versículo 37 ao 39, Jesus falou: quem tem sede, vem a mim e beba. Isso no último dia da festa. Depois ele disse, né, estava dizendo isso a respeito do Espírito Santo que seria derramado. Por quê? Porque o Espírito Santo até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus não tinha sido ainda glorificado. Então, é através de Jesus que o Espírito Santo nos enche do seu poder, entendeu? Então, Jesus falou isso, né? Então, isso é muito importante a gente saber. Bem, no Novo Testamento, a unção, ela destinava a separação para algum ofício, né? No Velho Testamento. No Novo Testamento, vou repetir para não ficar confuso, né? No Velho Testamento, a unção destinava a separação para algum ofício, né? Rei, profeta e sacerdote, por aí. Agora, no Novo Testamento, está relacionado a Cristo. Ele primeiro recebeu, ele mesmo diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar, né, os pobres. Está lá em Lucas, né, no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 38. Então, como Filho de Deus e Salvador do mundo e dos cristãos, né? Primeiro sobre Jesus. Jesus morreu, ressuscitou, foi glorificado. Então, essa unção também é derramada sobre a vida da gente que pertencemos à igreja. Então, sobre nós, tem a finalidade de quê? De dotar para testemunhar o Evangelho. Querido, o poder do Espírito Santo, ele não é para outra coisa a não ser para pregar o Evangelho com autoridade, porque o mundo espiritual está aí para impedir, né? Então, a unção sobre Davi, nós vamos ver essa outra parte aqui, a unção sobre Davi. Bem,
Samuel, ele sentia muita pena de Saul, né? E Deus falou com ele: até quando tu terás dó de Saul, tendo eu rejeitado, né? Está lá em 1 Samuel, capítulo de 1 a 13, versículo de 1 a 13, capítulo 16, versículo de 1 a 13, você lê isso lá, certo? Então, pois Samuel, ele gostava muito de Saul, certo? Ele amava Saul, considerava, né? Tinha pena dele porque Saul tinha tudo para dar certo, mas ele saiu do caminho, era um egoísta, né? Nós já falamos sobre isso. Então, esse sentimento que ele tinha, Deus chama a atenção, né, de Samuel. Por isso que Saul já tinha sido rejeitado. Então, ele manda o profeta na casa de Jessé buscar um dos seus filhos para reinar no lugar de Saul, porque Saul já tinha sido rejeitado por causa dos seus pecados, certo? Aquela rebelião terrível de Saul. Então, Samuel, tendo medo de Saul, ele sabia que Saul era temperamental, bipolar, uma série de coisas aí, certo? Saul, ele era aquele que chorava, abraçava e dava uma facada nas costas da pessoa. Então Samuel já conhecia ele e falou: eu tenho medo de fazer isso, Saul vai saber, vai me matar. Aí Deus, né, deu uma estratégia para Samuel. Ele falou: vai lá e faz um banquete e o sacrifício naquela região. Entendeu? Não precisava dizer do que se tratava, mas falar o necessário. Tem coisa que não precisa mentir, é só falar o necessário e com quem interessa, entendeu? Às vezes a gente tem algo para fazer, a gente fala com todo mundo que não tem nada a ver, entendeu? Aí a gente estraga as coisas, às vezes nós não temos estratégia e falamos demais. Samuel não precisava mentir, nem precisava dizer o finalmente dele ter ido lá. Entendeu? Ele não foi lá só para fazer banquete com os anciãos. Ele tinha o propósito de ungir alguém na casa de Jessé a rei. Foi o caso de Davi. Mas ele não precisava passar isso para quem não interessava. Às vezes nós temos que ter essa inteligência. Vamos falar só o necessário e com quem interessa. Com quem não interessa, não diz respeito, vamos ficar quieto. Muitas vezes a obra de Deus é prejudicada por causa da gente falar demais e não ter prudência, né? Então, Samuel, sabendo disso, né, ele falou com Deus. Tem coisa que você tem que falar com Deus. Se Samuel tivesse medo e ficasse na dele, ele poderia realmente não saber como fazer, ou não ir. Mas ele botou para fora, ele falou com Deus, ele foi humilde. E nós também, nossos questionamentos, os nossos medos, nós temos que falar com Deus também. Se você tem medo de alguma coisa, de fazer algo, de alguém te prejudicar, faz igual Samuel, fala para Deus: Senhor, Saul vai me matar. Aí Deus vai te dar uma estratégia, entendeu? Não fica engolindo, não. Fala com Deus, lança sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Então ele deu a estratégia, né? Então todos aqueles jovens na casa de Samuel, alto, forte, né, bonito, passaram diante de Samuel. Samuel ficou até impressionado com a aparência deles, mas Deus falou: não é nenhum desses, entendeu? Então, que Samuel, né, percebeu que acabou. Aí ele perguntou a Jessé: acabou? Ele falou: não, tem um que está lá no pasto, está perdido lá. Então Samuel falou: olha, nós não vamos comer até que ele venha. Então, quando ele chegou, Davi foi ungido ali, né? Interessante que no mundo, que Davi foi ungido e voltou para as ovelhas. No mundo natural, olhando com os olhos da carne, as pessoas não viam nada demais, mas no mundo espiritual aconteceu um milagre. A Bíblia diz que a partir daquele momento que Samuel despejou o óleo em cima de Saul, de Davi, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e a partir daquele momento Davi não era mais o mesmo. Tem coisas que você não vê com os olhos da carne, mas com o olho espiritual, com discernimento de espírito, vai ver mudança no mundo espiritual. E foi o que aconteceu com Davi. Davi nunca mais foi o mesmo. O mundo natural não viu nada, mas o mundo espiritual houve uma mudança tremenda. Ok? Então vamos para a segunda parte aqui. Davi é o rei que era servo. Bem, Davi foi ungido, o rei voltou para as ovelhas. Né? Se ele fosse um camarada exaltado, ele ia falar: não, agora não. Agora eu sou rei. Problema de Saul se ele é rei também. Mas a partir de hoje eu sou rei
e não vou voltar mais para cuidar de ovelha, não. Mas ele não fez isso, entendeu? Ele percebeu as promessas de Deus na vida dele, ele ficou na dele. É isso que é uma atitude. Tem pessoa, qualquer subidinha de cargo, ele já muda. Entendeu? Ele já se acha cheio de autoridade, ele já se acha o cara. Entendeu? Isso aí é o maior erro que as pessoas cometem. Não há humildade. Ele pensa que uma mudançazinha de cargo fez dele um super obreiro. Siga o exemplo de Davi. Tá? Se você for ungido a alguma coisa, se for preciso, volta para as ovelhas lá no campo. Porque o momento certo Deus vai te colocar aonde você deve ficar. Né? Então, na realidade, ele até serviu a Saul, foi lá, tocava flauta, que Saul ficou endemoniado, devido aos seus pecados de apostasia, o Espírito Santo se afastou dele e o demônio tomou conta da vida de Saul, e Davi ainda ia lá tocar para poder espantar aqueles demônios, porque Davi tinha unção agora. Há uma diferença muito grande na música, no músico, do músico que tem unção e do músico que não tem unção. Tem músico que está na carne, sem generalizar, entendeu? Tem músico, homem de Deus mesmo, tem músico que tem unção. Esse o demônio sai fora. Mas se o músico estiver na carne, o demônio, em vez de sair, ainda vai dançar a música que ele está tocando ainda. Entendeu? Então é importante não só tocar, mas como Davi, ter unção para tocar. Porque músico, como um pastor, como um obreiro na casa do Senhor, ele precisa orar muito, ler a Bíblia, ter a sua vida consagrada para Deus usar ele na música. Né? Bem, número 2 aqui, o Espírito do Senhor se retira de Saul, né? Deus se afastou e continuou a mesma coisa. Número 3, Deus levanta autoridade. Davi nunca relatou para Saul, isso aqui é interessante, né? Nunca tirou partido disso. Ele nunca falou para Saul que tinha sido ungido rei. Davi não saiu falando para ninguém. Tem pessoas que ele sobe um pouquinho de carga, ele sai falando para todo mundo, né? Eu não vou dizer que tem que esconder, mas tem que ser normal. Não falar que é isso ou aquilo para tirar partido disso. Falar de uma forma normal, né? Então, Saul nunca escutou da boca de Davi, né, que ele era rei também, que ele tinha sido ungido. Davi nunca falou isso para Saul. Ficou na sua posição e no momento certo Deus colocou ele. Ele passou muita luta, muita prova, amadureceu. Ele tinha um pouquinho de vaidade, mas Deus conseguiu, né, abençoar a vida de Davi, devido também à sua humildade. Ele teve os erros dele, mas que ele amava Deus e era humilde, isso aí era, entendeu? Ele é uma pessoa que sofria de ira, tinha uma vaidadezinha e tal, mas nada que Deus não pudesse abençoar ele. Então, o cristão, para ser bem sucedido, querido, nos propósitos de Deus, ele precisa fazer igual a Davi, esperar o momento certo, entendeu? Enquanto vai fazendo a obra de Deus. Não adianta ficar, vou esperar o meu momento de braços cruzados, tu já errou o alvo. Não fica esperando o teu momento, como Davi esperou, de braços cruzados, não. O que eu vou fazer? O que vier à tua mão, tu faz. Entendeu? Bem, número 3 aqui. Davi, o rei que era guerreiro. Entendeu? O gigante Golias. Bem, depois de ungido, né? Davi tinha diante de si um grande desafio. Ele foi ungido, tinha matado um urso, um leão, defendendo as suas ovelhas. Quer dizer, Davi já não era normal, né? Como cristão, ele era um cristão normal, mas aos olhos do mundo ele já não era normal. Não tem como um adolescente matar um leão e um urso na unha, né? Ele já estava ali, o Espírito se apoderou dele e ungiu ele, né? Então é isso aí, quando você é ungido, você tem desafios pela frente. Você não é ungido à toa, entendeu? É uma capacitação que tu recebe e muitos desafios vão aparecer diante de ti. Quantos Golias não vai aparecer diante de você? Mas Deus te capacita para tu derrubar todos eles, no nome de Jesus, certo? Então, diante desse desafio, ele tinha que enfrentar o Golias, né? Não há tempo aqui para mim falar o tamanho dele, era quase 3 metros, é um gigante de botar medo em qualquer um, né? Mas você lê com cuidado aqui na revista, o autor aqui traz a medida certinho da sua lança, dos seus escudos, né? Sua origem, tudo direitinho, porque a gente está fazendo um resumo aqui, não dá para a gente ficar nesses detalhezinhos, porque o meu vídeo não pode passar de meia hora, né?
Então, depois da unção, grandes desafios, né? Primeiro desafio, tirando aquele lá do pasto que ele matou o leão e o urso, para defender as suas ovelhas. O desafio do Golias era fazer que fosse separado apenas um homem para enfrentá-lo, entendeu? E decidir. Esse tipo de luta era comum naquele tempo, entendeu? O Golias falou, escolhe um homem para me enfrentar. A Bíblia diz que Saul era um homem alto, né? O mais alto batia nos ombros dele. Então ele era um homem alto, forte, mas não teve coragem de enfrentar o Golias, sabe por quê? O Espírito Santo já tinha se afastado da vida dele. O Espírito Santo já tinha se afastado de Israel nesse sentido, entendeu? Então, Saul ficou no silêncio, quietinho, não falou nada. E o cara ficou 40 dias afrontando Israel, entendeu? Então, o silêncio de Saul, a apatia do povo, era o resultado do afastamento do Espírito Santo, entendeu? Então, Davi, ele percebeu que aquele Golias não estava afrontando o exército, estava afrontando, era Deus. Porque naquela época havia uma disputa de deuses. Quando um exército ganhava o outro, ele chegava lá e implantava o Deus dele, todo mundo tinha que adorar o Deus dele. O outro era quebrado, né? Era tudo estátua, mas o nosso Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Nosso Deus é muito diferente dos deuses de ouro e prata que tem por aí, né? Então, Davi percebeu o lado espiritual da coisa. Muitas vezes, certas batalhas, é aquilo que Paulo escreveu. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. As pessoas só visam aquilo que está vendo com os olhos da carne. Mas por trás disso há um demônio trabalhando, há um Satanás por trás disso, alimentando essas coisas da carne. Certo? Então, Davi, né, ungido, cheio do Espírito Santo, né, cheio de fé, porque após ele era o único, Davi era o único que não estava preparado para a guerra, humanamente, adolescente ou jovem, né, sem experiência de guerra, sem arma, era o único que não estava preparado para enfrentar o Golias, e foi o único que se propôs a enfrentar e venceu, porque Deus era com ele. Às vezes você pode ser, aos olhos da carne, das pessoas, ser o único que não está preparado para determinada obra, porque você não tem as aptidões necessárias, mas de repente é você que Deus escolheu para fazer a obra. Então tenha fé. Se Deus te chamou, querido, vá, faça como Davi, enfrenta o Golias, que ele vai cair em nome de Jesus, entendeu? Então Davi, ele tinha sido enviado pelo pai para o acampamento, levando a provisão para os seus irmãos. Davi levou o alimento para eles, né? E ele até foi humilhado pelo irmão dele mais velho, certo? Então, quando ele se depara com essa afronta desse gigante que já vinha desafiando há 40 dias, ele não aguentou, né? Então, ele tomou conhecimento que, olha só, ele também não era bobo não, o que ganharia se ele ganhasse aquele gigante, né? Ele enfrentava o gigante e venceria. O que ele ia ganhar? Aí falaram para ele, olha, quem vencer esse gigante aí, ele vai ter e tirar a afronta de Israel, né? Quem venceu o gigante tiraria a afronta de Israel. Ele vai ter riqueza, era tudo que Davi queria, a filha do rei se interessou muito, e a isenção de imposto. Está lá em 1 Samuel 17, 25 e 27. Ao ser chamado por Saul, Davi contou as suas experiências, né, com o leão e o urso, que seria protegido da mesma maneira. Você está vendo como é que é bom o crente ter experiência? Davi tinha moral e tinha autoridade. Por quê? Porque ele tinha experiência. É muito bom o crente ter autoridade e experiência. Eu vou vencer essa luta porque eu já tive uma igual a essa e venci. Quando ele falou, tu não pode enfrentar o Golias, ele falou, se eu enfrentei um leão, matei. Se eu enfrentei um urso e matei, por que eu não posso matar esse? Aí Saul teve que arriar as armas, né? O homem tinha experiência, o jovem, Davi tinha experiência. É muito importante a experiência, entendeu? Por isso que é bom o crente ser experiente. Então, ao ser chamado, ele contou essa experiência, né? E que ele, da mesma forma ele venceria o Golias. Isso é fé também, ele tinha certeza, tinha fé. Vamos ver aqui as armas do jovem. Bem, Davi não atribuiu a sua vitória sobre o leão e o urso às suas habilidades.
embora ele era hábil, mas ele não atribuiu a isso, que ele sabia que ele não podia. Quem pode vencer um leão? Ninguém, né? Então, desarmado, na unha, no dente, não tem como, né? Só Deus mesmo. Então, tem coisa que você nunca venceria pela tua força. Você vence porque Deus é contigo. Lembre-se disso, tá? Então, Saul preparou uma armadura para ele, mas não serviu, né? Lógico. E aquela armadura de Saul devia estar até amaldiçoada, certo? Então, ele pegou a arma dele. Então, nós temos que lutar com as armas que Deus nos deu. Não adianta você pegar a arma emprestada de ninguém, pegar o jeito de ninguém. Usa o que Deus te deu e você vai ser uma bênção. Deus vai te garantir, certo? Então, ele com aquela funda, ele deu aquela pedrada na testa do gigante, ele caiu atordoado, e quando ele caiu atordoado, Davi também teve iniciativa. Ele não esperou o cara sacudir a cabeça e levantar. Ele foi lá, pegou a espada e cortou a cabeça do gigante. Pronto, acabou. Aí os filisteus deram no pé, né? Então, foi uma iniciativa de Davi. Ele não ficou parado, prostrado, glória a Deus, não. Foi lá e cortou a cabeça dele, pronto. O problema foi resolvido. A última parte aqui, Davi, ele venceu a batalha porque confiou em Deus. Todo mundo sabe que Davi não tinha condição de vencer essa batalha. Venceu porque Deus era com ele e ele correspondeu com a tua fé. Deus quer te usar, mas você tem que corresponder como? Crendo em Deus. Não deixa a incredulidade entrar, não. Davi, ele dependeu exclusivamente da armadura de Deus, não da de Saul. Não das armas de Saul, que significa recursos humanos. Às vezes você pensa que os recursos humanos é que está faltando no teu ministério. Não, está faltando é a unção do Espírito Santo. Busca, né? Bem, o cristão, para vencer os Golias da vida, né? As forças de Satanás, ele precisa se revestir de toda a armadura de Deus. A Bíblia diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Pronto. A armadura de Deus. Lê lá Efésios, capítulo 6, versículo 13 a 17. Finalizando, né? O contraste entre Davi e Golias. Vamos ver? Botando os pingos no i. Humanamente, era impossível Davi vencer o Golias, visto que este era um gigante, acostumado com guerra, valente, entendeu? Estratégico, né? E Davi era um jovem comum, igual aos outros, entendeu? A diferença estava onde em Davi? Na unção. Humanamente somos todos iguais. Onde está a diferença de um obreiro para o outro? Está na unção, naquilo que Deus deu, entendeu? A unção que Davi recebera e a fé. Davi disse: eu vou vencer, eu vou derrubar esse Golias, eu vou tirar essa afronta de Israel. E tirou, porque ele tinha fé. Jesus disse: qualquer que disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que você disser será feito. Se você diz algo no Espírito, com fé, você vai ter aquilo que você diz a palavra de Deus. Não é um positivismo, falar bobeira, não. Essa cadeira vai voar. Não, nada disso. Você vai falar com fé naquilo que Deus pode fazer. Agora, se você for pessimista, não adianta, ele é muito grande, ele é treinado em guerra. Se você ficar pensando assim, você não vai conseguir nada. Mas se você tiver fé e caminhar por essa fé, você vai ver Deus operar na tua vida. Entendeu? Então, nós andamos por fé, não por vista. 2 Coríntios 5:7. Entendeu? Durante toda a vida de Davi, isso aí eu sempre me admirei de Davi, isso. Davi, durante toda a sua vida, ele nunca perdeu uma guerra. E todas as guerras deles, era a guerra do Senhor. Todas. Ele lutava as guerras do Senhor. Nunca perdeu uma guerra. Por quê? Porque ele sempre procurava a orientação de Deus. Querido, se você for fiel a Deus, vigiar e sempre procurar a orientação de Deus, você nunca vai perder uma batalha. E você vai poder dizer, como o apóstolo Paulo escreveu: nós somos mais do que vencedores. Isso era Davi. Nós podemos ser também, certo? Então, porque toda vez que ele ia lutar, ele procurava a orientação de Deus. É isso que nós temos que fazer.
pois ele não guerreava as guerras dele, era as guerras do Senhor, entendeu? Então, na batalha contra o mal, querido, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente, que Deus te abençoe, querido, que esse resumo, esse pequeno resumo aqui, ele possa ter te despertado, que você é uma potência na mão de Deus. Basta você aceitar as orientações de Deus, ter fé e andar nessa fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Se você não se inscreveu, se inscreva. Tu vai nos ajudar a continuar divulgando a palavra de Deus. Compartilhe, deixe o seu like, nos ajuda aí e não deixa de dar aquele toquinho no sininho para você receber novos vídeos, tá bom? Um abraço e Deus te abençoe.